Olá pessoal, aqui é a professora Ida e esse é mais um vídeo com as explicações, os comentários e a correção do PET Volume 1 de Língua Portuguesa do terceiro ano do ensino médio, semana 4. Vem comigo para a gente aprender mais. Então, pessoal, o assunto dessa semana é interpretação e compreensão de textos. E olha o que diz aqui, ó. A interpretação e a compreensão de texto são elementos essenciais para as pessoas. Desenvolver essas habilidades ajudará você a entender melhor as questões políticas, sociais, econômicas do país, além de poder se posicionar com mais propriedade caso sinta que algum direito seu foi retirado. Então, aqui está falando do quanto é importante a gente dominar a interpretação e a compreensão de textos. Não basta você conhecer vocabulário, você saber escrever, as palavras corretamente, conhecer a ortografia, saber ler, mas não conseguir compreender e interpretar aquilo que você lê ou aquilo que você escuta, porque a interpretação e compreensão de texto também diz respeito a textos orais, ao discurso que você ouviu alguém proferir, as falas de uma pessoa, e é muito importante. Nós podemos evitar problemas, nós podemos entender melhor várias questões aí, questões políticas, sociais do nosso país, se a gente tiver o domínio aí da interpretação e compreensão dos textos, ok? Para isso, a gente precisa praticar. Quanto mais a gente praticar, mais você vai dominar essa competência, ok? Eu vou ler esse texto com vocês, precisamos falar de gordofobia e depois vamos responder as questões, ok? Diariamente, pessoas gordas e obesas saem de casa logo cedo e sabem que vão encontrar pela frente desafios de todos os tipos, transporte público, escritórios, restaurantes e outros ambientes que não estão preparados para acomodá-las. Ainda pior, sabem também que vão ser alvo de piadas, julgamentos e ouvir de muita gente que precisam emagrecer. Esse preconceito tem nome. Gordofobia é um neologismo para o comportamento de pessoas que julgam alguém inferior, desprezível ou repugnante por ser gordo. Funciona como qualquer outro preconceito baseado em uma característica única. Explica o Dr. Adriano Segal, psiquiatra do Centro Especializado em Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Apesar de o nome ser novo, é algo que sempre existiu. A gula é até um pecado capital. Há estudos com universitários em que afirmam preferir se casar com traficantes ou bandidos do que com obesos, diz o médico. Em um mundo pouco adaptado a corpos gordos e em uma sociedade que institucionaliza o preconceito contra os donos desses corpos, navegar pelo cotidiano traz desafios de diversas naturezas, dos mais simples aos mais complexos. Comprar roupa, por exemplo, pode ser uma experiência desgastante emocionalmente, inclusive. A jornalista santista Flávia Durante conta que começou a engordar depois da faculdade e ao longo de 10 anos ganhou 30 quilos. Mesmo bem resolvida com seu corpo, ela tinha dificuldade em encontrar roupas do seu agrado na pouca oferta do mercado. Não deixei de fazer as coisas por ter engordado. Ia à praia, usava biquíni normalmente. O problema era encontrar peças que me servissem, conta. Foi ali que viu que a exclusão sofrida pelos gordos não se limita a uma rejeição social. O próprio mercado propaga isso quando as marcas não querem ver seus produtos em corpos gordos, ainda que eles sejam uma parcela grande dos consumidores. Cansada da falta de opção e dos padrões extremamente excludentes do universo da moda, Flávia criou a Pop Plus Size, feira que desde 2012 reúne em São Paulo expositores que fabricam peças com manequins acima de 44 e pensada para diversos tipos de corpo. Mais que isso, denominada como Feira de Moda e Cultura Plus Size, a Pop Plus Size se posiciona como uma plataforma de fortalecimento da autoestima, empoderamento e respeito à diversidade. A legislação brasileira não prevê uma punição específica para quem pratica gordofobia, mas há algumas proteções jurídicas. É vedado pela lei que as pessoas sejam discriminadas na contratação e é função do empregador fornecer todos os materiais necessários para que o funcionário exerça sua função, inclusive uniformes do tamanho adequado, para que a pessoa não passe por desconforto ou situação vexatória. Explica o advogado trabalhista Guilherme Mônaco, que é ex-obeso e viveu na pele o preconceito em diversas situações sociais. Então tá aí
um texto interessantíssimo que explica pra gente um pouco mais sobre gordofobia, tá? Vamos à interpretação, então, desse texto. Questão número 1. De acordo com o texto, qual é a definição de gordofobia? Essa é uma questão de localização da informação. Você vai voltar no texto e vai buscar lá qual é a frase que define o que é gordofobia. E está lá no início, na fala do médico Dr. Adriano Segal. Ele que fala aqui, gordofobia é um neologismo para o comportamento de pessoas que julgam alguém inferior, desprezível ou repugnante por ser gordo. Né? A fala dele aqui define o que é gordofobia, e é isso que a gente vai pôr aqui, tá? Gordofobia é o comportamento de pessoas que julgam alguém inferior, desprezível ou repugnante por ser gordo, ok? Número 2, identifique o que motivou a jornalista Flávia Durante a criar o Pop Plus Size. Então, você vai voltar lá no texto e vai identificar em que trecho do texto está falando o motivo dela ter criado essa feira, né? Ela se cansou da falta de opção e dos padrões extremamente excludentes do universo da moda e resolveu criar a feira para promover fortalecimento da autoestima, empoderamento e respeito à diversidade. Então é isso que está falando lá, e eu expliquei aqui de maneira resumida por que ela criou essa feira, ok? Seguindo para número 3, na semana 3 desse PET, falamos sobre direitos humanos. Estão lembrados que a gente viu lá os direitos humanos? Qual é a relação dos direitos humanos com o combate à gordofobia? Se a gente lembrar, lá estava falando que os seres humanos são iguais perante a lei, eles são iguais em dignidade, em direitos, né? Eram informações que estavam lá nas questões que nós resolvemos na semana 3. Então vamos aqui. Os direitos humanos estabelecem que todos são iguais em dignidade e direitos. Sendo assim, as pessoas obesas devem ser tratadas com a mesma dignidade e os mesmos direitos que as demais pessoas da sociedade. Portanto, a gordofobia deve ser combatida a fim de promover a igualdade e garantir o direito dos cidadãos obesos. Então, a relação entre os direitos humanos e o combate à gordofobia é exatamente essa. Se a pessoa, por ser obesa, ela sofre desrespeito, preconceitos e ela perde direitos por causa disso, essa gordofobia tem que ser combatida, porque essa pessoa obesa, ela é um cidadão com os mesmos direitos e a mesma dignidade dos demais, então ela não pode ser alvo desse tipo de preconceito, ok? Número 4. Descreva algumas ações que podemos praticar para diminuir os casos de gordofobia em nossa sociedade. Essa aqui é uma resposta pessoal, porque cada um pode pensar em ações diferentes. Então, eu coloquei aqui alguns parâmetros para você conferir se aquilo que você colocou pode ser considerado uma resposta para essa questão. Você tem que ter colocado aqui ações que tenham relação com respeito, com empatia e com combate à gordofobia, tá? Então, pense em pequenas atitudes do dia a dia, não precisam ser coisas grandiosas, mas coisas do seu dia a dia que você pode fazer para diminuir os casos de gordofobia na sociedade em que você está inserido, ok? Até a próxima, pessoal! Se esse vídeo foi útil para você, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe aí com seus colegas.